Valeu, Fremas, né? Muito bom com a situação. Olá, o programa em discussão de hoje vai falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. A partir de agosto de 2020, muita coisa vai mudar no Brasil para as organizações públicas e privadas que coletam, tratam, guardam, processam, comercializam os dados pessoais de milhões de brasileiros. A Lei de Proteção de Dados regulamenta a política de proteção de dados pessoais e privacidade e modifica alguns dos artigos do Marco Civil da Internet e impacta outras normas, como as alterações no cadastro positivo, transformando a maneira como empresas e órgãos públicos tratam a privacidade e a segurança das informações de usuários e clientes. E para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar com o Daniel Bonatti, que é mestre em Gestão de Políticas Públicas pela Fundação Getúlio Vargas, e Frederico Bortolato, que é analista de sistemas pela Assembleia Legislativa aqui do Estado de São Paulo. Sejam muito bem-vindos, gente. Primeiro, vamos falar um pouco o que é a Lei Geral de Proteção de Dados, né? E qual que é a importância dela, o que muda, né, a partir da implementação dela, parece que é dia 15 de 8 de 2020, né? Então, daqui a 8 meses, né? Como é que as pessoas podem se preparar e o que é a lei? Quem começa? Eu acho primeiro, boa tarde, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem num contexto de muita exposição da vida pessoal, de uma mudança do conceito do que é a privacidade, né, com redes sociais, com o advento da internet. É uma discussão que na Europa você tem já algumas normativas da década de 80 e que chega no Brasil primeiro com a Lei de Acesso à Informação, que expande a divulgação, depois o Marco Civil cria um microcosmos para fazer a defesa desses dados pessoais, e a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela inova em dois sentidos, talvez, né, principalmente. Um deles é a questão da territorialidade, né? Eu não estou falando mais de uma lei que abarca o Brasil, né? Eu estou falando do Brasil, mas eu estou falando do cidadão europeu, no caso do GPDR, né? Que é análoga lá, europeia. Então, ela faz uma defesa do indivíduo, daquele dado que está sendo exposto do indivíduo, né? E ela olha muito para a questão do tratamento, do processamento, para que essas empresas, para que essa relação com as empresas também, elas estejam bem pautadas, bem regulamentadas, para não expor o cidadão, né, não expor o indivíduo que está cedendo aqueles dados. O que acontece hoje é que muitas empresas acabam vendendo esses dados, a gente vê essa prática, acaba recebendo uma ligação, mas como é que você teve acesso ao meu telefone? Como que funciona hoje, antes dessa lei? Tá. Bom, primeiro, boa tarde, obrigado pelo convite. Boa tarde, boa noite, bom dia. Porque esse programa ele reprisa em várias épocas e datas aqui, tá? Eu acho que o principal a se pontuar é que a LGPD ela não trabalha de maneira isolada. Ela se articula com uma legislação, um ordenamento jurídico que já está em vigência. Então, essa é a primeira coisa que tem que ser ponderada, porque a própria introdução diz isso e é importante que isso esteja na mirada, inclusive da administração pública. A gente já existe alguns princípios constitucionais de direito à privacidade do cidadão brasileiro. A gente já tem um Código Civil que defende o direito à personalidade e à intimidade. A gente já tem uma lei de acesso à informação que lá já preconizava alguns comandos que a LGPD detalha, e o próprio Marco Civil da Internet também já tratava da questão da privacidade, porém, dentro de um âmbito um pouco mais restrito, que era o acesso à internet. O que a LGPD inova, na realidade, ela expande alguns comandos, alguns conceitos de privacidade que já estavam no Marco Civil para qualquer dado pessoal. Por exemplo? Então, por exemplo, se eu tenho um documento, como um contrato físico, ao qual tenha dados pessoais, este documento também está agora protegido pela Lei Geral de Proteção de Dados. Inclusive aquele documento que quando você dá o aceitar lá, você baixou um aplicativo, e aí está dizendo que o aplicativo tem acesso à sua câmera, aos seus contatos, enfim, todos os dados pessoais do celular. Aquilo também é um contrato? Aquilo também tem que entrar? Aquilo também. Tá. Essa informação que, por meio do aplicativo, a gente já compartilhava, o Marco Civil, de alguma maneira, já protegia. Com detalhes com bem menos detalhamento do que a LGPD. Então, nesse sentido, ela também dá um pouco mais de segurança jurídica para os operadores de dados, para quem coleta e para quem depois faz o tratamento. Mas o principal da LGPD é que ela expandiu isso para o ambiente não digital. Então, documentos físicos, contratos físicos, informação que não estão em suporte digital também estão abarcados hoje pela Lei Geral de Proteção de Dados, e quem coleta esse dado tem a obrigação de cumprir os comandos da lei.
Explica isso melhor para a gente, esses dados que estão fora ali, que são dados físicos e tal. Um exemplo claro aqui na casa, por exemplo, interno da Assembleia. Hoje o nosso prontuário médico, quando você vai lá no serviço médico e faz um exame, ele é todo em papel. Você tem uma pasta física lá. O Marco Civil não tinha alçada para tratar esse tipo de documento e esse dado pessoal que estava em papel. A LGPD hoje protege o cidadão, a pessoa física natural, inclusive nesse suporte em papel. Então esse é um exemplo. Tá. Agora, falando de cadastro positivo, gente, né? Quer dizer, outro dia eu recebi você está incluído no cadastro positivo, mas eu autorizei, né? Como é que fica essa questão do cadastro positivo, que está todo mundo usando agora, de uma maneira geral? Quem responde? Do cadastro positivo em si, eu não... Na realidade, o que é o cadastro positivo? O cadastro positivo é uma lista de consumidores, enfim, de clientes que tenham problemas em relação a crédito. Como é que era feito isso antes? Antes, os órgãos que faziam esse controle poderiam compartilhar esses dados de maneira indiscriminada. Hoje, a LGPD estabeleceu uma série de critérios e direitos para aquele usuário, para aquele dono do dado, que faz com que esse compartilhamento tenha que se enquadrar em algum dos 10 comandos ou prerrogativas que a lei determina para que o dado possa ser coletado e tratado. Especificamente no caso do cadastro positivo, eu acho que é importante frisar que a LGPD ela também protege o direito à intimidade e qualquer dano moral. Então, o Código Civil já protegia a honra e a moral das pessoas, mas ela tinha bem menos detalhes nesse ambiente que o Daniel colocou no início do programa, dos meios digitais, na qual às vezes o usuário nem sabe que está sendo coletado aquele dado pessoal, e mesmo quando sabe que está sendo coletado, não sabe para qual fim. E aí o cadastro positivo, ele poderia coletar para uma eventual proteção ao crédito, mas ele não pode compartilhar para uma outra finalidade que não seja aquela. O que é feito hoje em dia plenamente no mercado. Era feito indiscriminadamente. Daniel, o que a LGPD avança mais, além dessas questões que o Fred falou? Quando você está falando do próprio cadastro positivo, eu estou delimitando melhor os dados sensíveis àquela intimidade, o direito à privacidade de cada um, e deixando com que ele tenha instrumentos maiores para poder fazer a defesa do seu dado, da sua intimidade, daqueles valores que estão. Isso faz com que a empresa tenha uma preocupação maior, a empresa ou o órgão público, na hora de montar o formulário e as informações que ele quer receber. Eu tenho que justificar cada dado, né? Então, eu não posso mais ter aquele formulário padrão, né, de uma inscrição de curso que eu coloco CPF, RG, nome do pai, nome da mãe, porque para cada um daqueles itens eu preciso justificar a presença deles. Então, é uma lei que eu acho que com a maturidade dela, você vai ter mais critério para receber a informação, e aí essa venda de dados, que já é ilegal, né, ela vai ser cerceada porque às vezes um daqueles dados não era necessário para a função daquela empresa e naturalmente ela usava isso para outros fins. Agora, pensando do lado do consumidor, né, como que eu, consumidor, né, tive lá a minha privacidade violada e tal, como que eu vou provar isso, né, na justiça, a partir do momento da implantação dessa lei, como que é possível provar essa invasão no primeiro momento? Esse é um dos gargalos que tem a lei. Não porque a prova é difícil, né? Mas uma vez o dado vazado, né, você por uma ligação ou mesmo exposto na rede, né, você identifica isso e você sabe que o seu dado foi violado e a lei, consequentemente, infringida. Só que tem alguns itens dentro da lei que eles serão regulamentados pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e essa autoridade ainda não foi designada. Então, apesar dos 2 anos de vacatio legis, né, que ela vai valer a partir de agosto desse ano, o poder público ainda não preparou algumas coisas da sua estrutura para atender. O que é definida a autoridade nacional, algumas regras serão definidas. Por exemplo, a parte de sanção administrativa e como você pode entrar com recurso para isso. Então, uma vez identificada, a empresa deve apresentar se houve vazamento e onde houve. A depender do plano de negócio, o que ela apresentar, onde houve vazamento, como ela monitora, o seu plano de ação para poder corrigir esses erros ou como ela faz para monitorar esses dados, a sanção vai ser maior ou menor, a multa vai ser maior ou menor.
E isso só vai ser definido pela autoridade que ainda não foi designada. Então, esse é um grande gargalo da lei ainda. E isso né? pode fazer com que a lei não seja efetivamente válida ou efetivamente usada como lei. Eu acho que esse é o grande problema, eu acho que até culturalmente nosso, né? A gente aposta na não efetividade da lei. Então, eu vejo muita gente do mercado, inclusive, se queixando que a lei vai entrar em vigor agora. Recentemente, numa palestra, um representante da CCJ fez uma estimativa de que 20 mil processos poderiam, se a lei tivesse valendo já ano passado, poderia ter 20 mil processos infringindo a lei por conta de desrespeito à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, acho que tem muita gente apostando na não efetividade da lei. Acredito que isso não vai acontecer porque é um movimento global, né? Então, ela vai ser efetiva? Vai. Só que a falta de regulamentação pode causar, sim, um passivo no judiciário, uma falta de credibilidade, né, do próprio poder público. Insegurança jurídica. Insegurança jurídica. Então, são questões que a gente vai ver como vai acontecer. Acho que tem muita gente fazendo aposta na falta de efetividade da lei, mas o cidadão está de olho. Tanto que a gente está debatendo aqui, pessoas estão já preparadas para isso e uma ligação de telemarketing pode resultar numa ação contra uma empresa. E são questões, gente, atuais, né? São demandas atuais, né? Dentro desse universo aí da mediatização da sociedade de uma maneira geral, são questões relevantes e a justiça tem que se adequar a essas questões, não é isso? A justiça vai ter que saber interpretar as lacunas onde a lei não conseguiu dar conta. Meu entendimento é que a lei ela é muito boa, ela está bem escrita, ela é muito clara em boa parte dos seus comandos e ela deixa claro quais partes vão precisar de regulamentação. Acho que uma coisa importante a se dizer, a lei ela não protege só o indivíduo em relação ao seu dado pessoal e intimidade, ela vai proteger também os modelos de negócio e as economias dos países. Porque qualquer país hoje que não tiver uma lei geral de proteção de dados, por exemplo, não poderá, as empresas desse país não vão poder, por exemplo, estabelecer tratados ou acordos ou contratos com empresas europeias. Porque lá na Europa já está válido uma lei similar a essa e a Europa exige que as empresas que vão vender produtos e serviços lá tenham algum padrão mínimo de gestão ou governança de privacidade de dados pessoais para que ela possa fazer esse serviço lá. Então, a lei brasileira faz com que as empresas se adequem. Então, mais do que um problema, eu acho que a iniciativa privada e o próprio governo deveriam enxergar como uma oportunidade de melhoria dos seus processos. E se adequa nesse momento aí do acordo do Mercosul com a União Europeia. Exatamente. Né? O Brasil, como o maior país do Mercosul, né, já vai estar adequado aí, já que essa lei brasileira ela tem aí, segue um pouco a lei europeia, não é isso? Ela segue bastante a lei europeia e é nesse sentido que eu até insisto. Apesar do período de 2 anos, parece que é muito, mas na realidade é pouco, dado as mudanças necessárias para estar adequado. Mas se o Brasil não fizesse isso de agora, e a lei acabou sendo aprovada, apesar de uma discussão longa de quase 10 anos na academia e no próprio parlamento, ela acabou sendo aprovada muito em virtude da aprovação da GDPR europeia. Se o Brasil não aprova uma lei similar de maneira muito rápida, ele perderia a competitividade internacional. Então, esse contexto tem que ser entendido também. A lei era necessária. A falta de regulamentação da lei no Brasil ainda deixa a gente um pouco inseguro por 2 motivos, né? Eu acho principais. O primeiro é o conceito de privacidade. O conceito de privacidade nosso ele é um pouco mais amplo do que, talvez um pouco mais restrito à privacidade do que o europeu. O europeu tem um conceito de privacidade um pouquinho mais estreito. Você vê pelos usos de redes sociais, etc. Né? Dá um exemplo, assim, claro, para o pessoal em casa entender melhor. Eu vou pegar o exemplo dos Estados Unidos. Eu tenho algum tempo já, eu não sei se você recorda, que começou a ser exigido que na imigração o norte-americano, o estadunidense, colocasse a digital quando entrasse no Brasil. Isso foi causou uma certa celeuma, né, nos aeroportos, porque para eles era uma invasão à privacidade. A gente aqui... Que era uma espécie de uma reciprocidade que a gente hoje não tem tanto, né? Só que a gente como cidadão, a gente não vê incômodo de colocar digital, ter um cadastro da academia, né, colocar RG, CPF, esses dados, a gente é mais tranquilo com isso. O europeu também tem esse incômodo. O europeu, o conceito é mais parecido, ele também tem esse incômodo. A gente já não tem mais isso, a gente não tem tanto isso. Então, a própria legislação, a regulamentação e as decisões devem deixar o conceito um pouco mais amplo, ou se adequar à realidade brasileira. Vocês estão falando de incômodo, eu lembrei de um incômodo aqui, que às vezes eu passo, que é
estou lá na drogaria e eu sou praticamente obrigado a dar o CPF. Aí eu falo assim, não, gente, eu não quero dar... Aí eu passo como chato na hora de fazer a compra. Não quer. Isso é uma invasão de privacidade. Isso é uma invasão, É. e aí você vai para o segundo ponto, que eu acho que vai ser um problema de adequação à nossa realidade. A exceção do sistema financeiro, talvez, ou outra parte, nós não estamos acostumados a trabalhar com uma clareza muito grande do nosso negócio. Em poucas palavras, a gente não faz mapeamento de processo. A gente não sabe por que pega o dado, a gente não sabe para onde vai esse dado. Então, às vezes, mesmo naquela coisa que do plano de negócio no core da empresa, eles não têm muita clareza de quem faz, como faz e o que está se fazendo. Para você ter esse controle de acesso aos dados e responder numa eventual crise, eu preciso ter isso mapeado até para responder, não, o vazamento não foi da minha parte, né, o vazamento foi de um parceiro meu, não foi meu. Ou seja, vai ter que mudar um pouco, gente, a cultura da Uma empresa mudança cultural. brasileira, né? Então, até de agências como o Sebrae que fomentam aí a criação de investimentos e tal. Desde o micro à grande empresa vai ter que mudar muita coisa a partir de agora, é isso? Vai. O exemplo da farmácia, para mim, ele é emblemático. A lei ela vai proteger de alguma forma isso, porque será o ônus da prova, da necessidade e da finalidade daquele dado coletado é do controlador. Então, a farmácia vai ter que dizer por que ela coleta e justificar isso muito bem. A justificativa deles é porque você vai ter acesso a ofertas e tal. Mas eu não quero dar meu CPF. Mas é que tá. Sabe, eu não quero oferecer meu CPF para a farmácia em troca de oferta. E se eu não quiser, né? E aí o vendedor olha para sua cara como se você fosse um ET. Então, né? todo controlador de dado ele vai ter que se enquadrar em uma das 10 itens da lei na qual autoriza essa coleta e o tratamento de dados. Um deles apenas é o consentimento. Existem outras situações onde a gente acaba fornecendo dado sem necessariamente precisar consentir. Outra questão, Fred, são esses dados que a gente fornece sem saber. Por exemplo, o programinha lá, veja como você fica se fosse mulher. Então, aí você coloca lá a sua foto, você está oferecendo ali, provavelmente para uma empresa chinesa ou de outro país, né? Porque a China é especialista hoje em reconhecimento facial. Você anda pelas ruas da China, já te identificam, né? Igual a gente vê em vários programas. Como é que fica essa questão, né? Esses programas maliciosos que vêm aí com coisas fofinhas para que a gente ofereça o nosso rosto, enfim, esse tipo de coisa. Reconhecimento pela digital, facial. Como que a lei brasileira trata essas questões dessas empresas aí, entre aspas, maliciosas? Bom, perfeito. Primeiro, acho que uma coisa importante se dizer, a lei ela não veda nada. O que ela exige é responsabilização e transparência. Então, você vai poder, por exemplo, continuar fornecendo a sua foto, a sua digital tranquilamente e a empresa pode pedir que você forneça. O que a lei está inovando? Transparência. Ela vai ter que explicar muito bem o porquê que ela está pedindo e você vai ter que consentir. Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é que ela tem uma seção exclusiva para aquilo que ela chama de dados pessoais sensíveis. E aí, qualquer dado biométrico, e aí acho que o exemplo é bom, seja vídeo, seja impressão digital, seja dado genético, seja foto, esse é considerado como dado pessoal sensível e ele tem uma forma de tratamento e comandos específicos para ele, porque eles são muito mais potencialmente deletérios ao indivíduo. Então, mesmo que a empresa colete, tem que estar muito claro para o usuário daquele aplicativo por que está se coletando e esse não pode ser compartilhado. Pois é, e eu estou lembrando, estou vendo você falar, estou lembrando, por exemplo, celular, né? Você já coloca lá, para você desbloquear a tela, você coloca a sua digital. Ou então, às vezes, no olho, né? O reconhecimento facial e tal. Essas empresas vão continuar podendo fazer isso? Vão, desde que de maneira transparente elas digam qual é a finalidade, tem que ser uma finalidade legítima e tem que ter a possibilidade de eu, como dono do dado pessoal, aliás, isso é uma outra mudança paradigmática, antes da LGPD, os dados pessoais não tinham donos ou as empresas entendiam que eram ativos dela. Com a LGPD, os donos dos dados pessoais são as pessoas. Então, eu como dono daquele dado, eu tenho que ter a possibilidade de pedir a exclusão ou a alteração caso algum dado esteja inconsistente. Então, se eu vou entrar num prédio, num condomínio, por exemplo, e é preciso tirar uma foto do meu rosto... Ou o próprio reconhecimento digital, né? Exato. Que eles digitalizam. A empresa que faz a segurança do prédio vai ter que me justificar o porquê. Eu posso exigir, eu quero saber por que você está tirando a minha foto. Tá, mas aí eles vão dizer assim, estou tirando sua foto por questão de segurança, para controlar, para evitar assaltos. Isso é uma justificativa
viável? Pois é, aí é onde está a lacuna jurídica, né? Acho que a gente vai ter que pôr a lei em prática para avaliar o que é, o que não é legítimo. O meu entendimento é que em alguns casos você vai entrar, por exemplo, num fórum, você vai entrar num banco, talvez você tenha uma justificativa. Agora, se você vai entrar num condomínio de particulares, por exemplo, faz Mas sentido tirar foto? Faz sentido você retirar a foto e guardar aquilo? Tem a justificativa da segurança. Mas aí vem a outra questão, que é a LGPD. Base de dados. Faz sentido eu fazer a guarda disso? Por que eu quero ter a base de dados de todas as pessoas que ingressaram aqui e por qual tempo você pode armazenar isso? Outra coisa, pela LGPD tem a prerrogativa de eu não quero que esse dado, essa foto se mantenha na sua base de dados. Eu posso requisitar a exclusão. E tudo isso a gente está falando da coleta, a hora que eu vou lá e tiro a foto. Tem uma segunda questão, que acho que ela é mais abrangente, que é justamente o tratamento. E o tratamento é qualquer coisa que você fizer com esse dado. Então, a outra coisa que a empresa vai ter que deixar muito clara é qual vai ser o tratamento dado com aquela foto. Isso vale, inclusive, para o órgão público, para o governo. Hoje existe um receio muito grande de entidades que defendem direitos humanos e o direito à privacidade, de que esses grandes cadastros hoje de bases de dados de governo, se unificados e sem uma regulamentação adequada, ele pode ser usado para monitoramento sem que o cidadão saiba. Já é feito, né? Igual você tem o caso da China, por exemplo. Ou da NSA americana. É que a discussão ela não é simples também, né? Porque aí tem um outro lado, o lado da gestão. Essa base de dados, como é que eu vou lidar com isso para desenho de políticas públicas, né? A lei ela excepcionaliza. Para execução de política pública, o governo está autorizado a fazer esse tratamento. Só que tem que ser de forma transparente e eu tenho que ter acesso a esses dados e todo o tratamento que foi realizado a ele. Mesmo assim, gente, essa justificativa, existe uma dubiedade aí da forma como você justifica e você pode usar isso para um outro meio, mas justificar de uma outra forma. Sim. Por causa de política pública. Você pode justificar para isso, se aceitar essa justificativa, mas você pode estar usando para outra coisa. Então, Daí a ansiedade... Aí é legal. Isso tem que estar muito claro. O dado, quando ele é usado, seja por um ente privado, seja por um ente público, tem que ter uma finalidade muito bem descrita e o cidadão tem que estar muito bem consciente disso, tem que ter sido informado. Se foi coletado um dado, ou foi unificado duas bases de dados com uma finalidade e depois foi usado para uma outra finalidade que não foi informado ao cidadão, está aí uma ilegalidade da lei. Pegando o gancho do que você falou, é por isso que o ônus da prova de quando há algum vazamento é de quem trata esses dados. Porque ele vai ter que mostrar todo o processo dele e dizer por que era tratado daquela forma como ele alegava que seria tratado. Se ele não conseguir comprovar isso, ele vai sofrer uma sanção. Então eu vou dar um exemplo para vocês. Eu recebi uma ligação de telemarketing. Então eu estou falando com um atendente ou com um atendente de telemarketing. Então, ao invés de responder as perguntas deles, eu chego e falo assim: desculpa, de onde você está falando? De onde você está falando? Que empresa que é essa? Né? Qual que é o nome? Qual que é seu nome? Qual que é o nome do responsável? Quem que é o diretor? A partir do momento que eu tiver esses dados, eu posso entrar na justiça contra a empresa de telemarketing mas como que esse dado chegou até essa empresa? Será o fim do telemarketing nos nossos dias, depois dessa lei? A gente, assim, abrindo um parênteses, né? Hoje a gente já tem alguma legislação que ampara isso, tanto que se eu entrar no PROCON e cadastrar meu telefone, eu já não deveria receber, né? A primeira pergunta que geralmente eu faço quando eu recebo esse telefonema do telemarketing é: de onde vem o meu cadastro? De onde você achou meu telefone? Orienta as pessoas em casa agora. Orienta as pessoas em casa para Então, lidarem nessa hora. Aí vem a angústia com relação à Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Porque, em tese, antes de ingressar, né, com uma ação judicial, eu precisava ter essa sanção, esse processo administrativo. E esse processo administrativo não está regulamentado ainda para saber como é que eu aciono. Como é que eu faço a LGPD, do ponto de vista administrativo, ser executada, né? Isso depende, então, que vocês estavam falando. Isso depende de regulamentação por parte da autoridade, que é um conselho que ainda não foi nomeado. Não se sabe ainda para onde que vai, se é Ministério da Justiça, enfim. Toda essa adequação, o organograma já está bem definido no MJ. Mas toda essa normatização, hoje a gente está se preparando olhando para a GPDR, que é a lei europeia. Então a gente está olhando para casos internacionais, né? Como a gente não tem essa autoridade, essa regulamentação, algumas coisas dependem ainda de decreto, ou mesmo a gente não sabe nem em que nível eles vão regulamentar isso. O governo está atento a isso? O governo foi sabatinado ano passado, mas ainda não foi nomeado. Então, assim, pensando no curso rápido aí para nomeação, suponhamos que fevereiro, né,
pensando no mundo 6 ideal que meses tivesse, antes. teriam 6 meses aí para eles decretar, para eles regulamentarem esses artigos. Mas, a princípio, quem é que tem que tomar essa decisão no governo hoje? Quem é? É É o presidente? É algum ministro? A autoridade está relacionada à presidência da República. Ele indica essa batinada pelo Senado, né? E aí ele é nomeado pelo governo federal. Agora, para a gente encerrar esse primeiro bloco, falando um pouco de outros países, né? Existe hoje uma perspectiva desse acordo do Mercosul com a União Europeia, né? Esse acordo só vai acontecer na prática, né? Um dos requisitos é se a lei de proteção de dados estiver efetivamente valendo aqui na América do Sul, nos países que fazem parte do Mercosul. Como é que está essa legislação em outros países? Na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, na Bolívia? O Brasil está mais avançado, outros países já têm essa legislação há mais tempo. Vocês têm ideia disso? Restrita ao Mercosul, eu não consigo te dizer. O que eu sei é que a gente hoje já deve ter por volta de uns 80 países com lei geral de proteção de dados instituídas. E até onde eu havia lido, eu não sei a quanto isso está atualizado, o Mercosul era o continente mais atrasado. Claro, tirando a África e uma parte da Ásia, mas Europa, América do Norte, todos já tinham sua lei de proteção de dados. A lei brasileira, do ponto de vista dos seus comandos jurídicos, ela é uma das mais avançadas. Ela segue bastante coisa da GPDR e entendo que a lei brasileira ela vai servir de paradigma para o Mercosul. A Argentina eu sei que tem e, salvo engano meu, o Chile eu sei que tem. Os demais eu confesso que eu não sei. Além disso, você tem 2 paradigmas, né? Que aí é Europa e Japão. Como são players centrais da parte do mercado do comércio internacional, a tendência é que você pressione os outros países a se adequarem. Não à toa a gente trouxe muito da GPDR, da lei europeia, para cá. E a China, gente? Né? A China hoje é o nosso principal parceiro comercial e eles têm um histórico de violação, um histórico grande de violação de privacidade de dados, né? Inclusive o reconhecimento facial, né? Você tem notícias lá, tem um grupo rebelde lá na região do Tibete, que, por exemplo, eles usaram essa tecnologia para identificar essas pessoas. Como é que está a China hoje, assim, de uma maneira geral? Vocês têm ideia? A China no cenário internacional, com relação a isso, é difícil até tratar, Você falou de player né? central, a hora que você falou player central, opa, peraí, a China. Para essa discussão, eu não trataria da China, porque até na academia a gente tem dificuldade de conversar sobre o direito à propriedade intelectual, né? De casos aí de teses que são reproduzidas, etc. Então, nesse quesito, eu preferia deixar a China à parte. O que eu vejo é que as empresas chinesas, para comercializarem com o resto do mundo, vão ter que se adequar de alguma forma. O problema é como isso é tratado internamente. Internamente tem um amplo histórico de violação de dados pessoais. Né? É sabido, apesar de não ser oficial, que internamente o governo controla tudo e monitora tudo. Então, não existe uma legislação que proteja o cidadão e o indivíduo lá, porque é muito ao contrário. A legislação lá dá respaldo ao governo poder fazer isso. Então, eu concordo com o Daniel, é difícil a gente discutir dentro de um cenário completamente diferente do nosso. Você tem um mundo indo para um eixo, que é a proteção dos dados do cidadão. Você tem uma grande potência que vai se transformar na maior potência, né? Em pouquíssimos anos vai passar os Estados Unidos como a maior economia do mundo, que está no sentido contrário, né? E isso vai causar um certo conflito. Tá certo, gente. Nós vamos agora para um rápido intervalo. Não saia daí que a gente volta já já. Estamos de volta com o programa em discussão que hoje fala sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Aqui no estúdio, Daniel Bonatti, que é mestre em Gestão de Políticas Públicas pela Fundação Getúlio Vargas, e Frederico Bortolato, que é analista de sistemas aqui pela Assembleia Legislativa de São Paulo. Gente, falando um pouco dessa lei, de uma maneira geral, a gente está falando um pouco aí de como é que as pessoas podem proteger seus dados. E está muito em discussão a questão do algoritmo, né? O algoritmo dos programas toma as decisões. Aí a gente percebe que ele vai muito ali pela maioria, né? E existem vários grupos que acabam sendo invisibilizados aí por essa mediatização, essa informatização da sociedade. Como é que vocês veem isso? O que a lei pode ajudar ou não? A lei não discute isso? Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso.
Legal, essa pergunta é excelente, porque quando a gente trata de dado pessoal, a gente pensa só do ponto de vista da privacidade, né? E na realidade, hoje, a gente até comentou no primeiro bloco, a economia hoje ela é uma economia de dados. Mudou completamente o paradigma. Toda atividade econômica hoje, basicamente, ela só funciona graças aos dados. Quem tem dados e informações tem o poder hoje. É o novo petróleo, digamos assim. E você tem hoje uma série de estruturas, de aquilo que é chamado de decisões automatizadas, que precisam necessariamente de dados. O que é a decisão automatizada? É a máquina tomar alguma decisão que anteriormente era tomada por um ser humano. Então isso tem desde o mais trivial, como por exemplo quando você faz uma busca por alguma coisa no Google e segundos depois começa a aparecer anúncios que de alguma maneira se relacionam com aquilo que você estava buscando no Google. Ou eu falei numa conversa sobre uma empresa e ela começa a aparecer. Exatamente. Então isso tudo está lastreado em algoritmos, em decisões automatizadas e em dados pessoais. Então quando você faz uma busca no Google, isso é um dado pessoal. Foi eu, pessoa Frederico, que fui lá e fiz uma busca no Google, aquilo fica registrado nos servidores do Google e é um dado pessoal. Esse exemplo, ele é trivial, ele é pouco deletério, mas a gente pode ter, e aí entra na questão que você colocou, você ter algoritmos discriminatórios, por exemplo, em relação à raça, à etnia. E é nesse sentido que a lei ela tenta proteger aquilo que ela chama de dado sensível, que é a raça, etnia, filiação religiosa, filosófica, partido político, sindicato, biometria. Tudo isso a lei tenta proteger de uma maneira um pouco mais adequada, justamente para se evitar que esses algoritmos hoje, que praticamente estão em qualquer sistema que a gente usa, desde o aplicativo mais simples do celular até uma busca no Google, eles tenham essa possibilidade de fazer uma segregação ou tornar-se discriminatórios. Inteligência artificial também é outra questão que pode fazer essa segregação, não é isso? Pode e, na realidade, já faz de alguma forma. E a lei vai ter que, de alguma maneira, proteger também e a própria execução e operação da lei e as doutrinas que dali derivarem vão ter que nos ajudar. Porque hoje, quando você, por exemplo, precisa pedir crédito, você vai num banco pedir crédito, não, mas o seu gerente fica lá fazendo o cálculo de risco para ver o quanto de crédito você pode ter, se é que você pode ter. Tem toda uma infraestrutura de tecnologia com acesso às bases de dados e um algoritmo muito poderoso que faz esse cálculo e vai dizer se você pode ou não ter crédito. Existe hoje um score, né, gente? Assim, no Brasil, a própria Serasa tem um score lá que vai de 0 a 1000, se eu não me engano, né? Se você está mais próximo de 1000, o crédito aparece na hora. Se você está mais próximo ali do 0, vai todo mundo te negar crédito. Exatamente. E esse é um exemplo. Você tem, por exemplo, nos Estados Unidos, a magistratura ela usa sistemas que classificam o cidadão de acordo com o grau de periculosidade. Esse grau de periculosidade não é uma pessoa mais que faz também. Existe um algoritmo baseado em alguns dados que fazem com que o juiz, para tomar uma determinada decisão judicial ou proferir uma sentença, usa um resultado calculado de periculosidade por um algoritmo. E aí tem um caso emblemático lá de uma mulher negra que tinha roubado, sei lá, vamos falar em termos mais coloquiais, tinha roubado uma galinha e o grau de periculosidade dela era 9. E tinha um rapaz branco que tinha uma lista extensa e o grau de periculosidade dele era tipo 1/3 assim da dela. Isso calculado a partir de algoritmos. Então, de alguma maneira, a sociedade, o governo vão ter que se adequar para evitar isso. Isso só é possível porque, de alguma maneira, o dado pessoal é compartilhado, só que os algoritmos, eles introjetam neles os preconceitos sociais. Então, o fato de ser uma mulher e negra fez com que o algoritmo calculasse o grau de periculosidade dela muito maior do que um rapaz branco que, em tese, no mundo concreto e real, ele era muito mais perigoso do que a menina. É nesse sentido que eu acho interessante que a LGPD ela vem olhar muito para o processo, né? E obrigar com que as empresas tratam o tratamento de dados, ela justifique como esse tratamento é feito, a escolha dos dados na coleta, porque você lança esse debate, você deixa transparente, esse debate, como o Fred falou, a grande inovação da lei é deixar tudo mais transparente e permite com que você veja, inclusive discuta o preconceito por trás de coisas que até então se achava objetivo, né? Se achavam critérios objetivos para avaliar um grau de periculosidade, por exemplo, de um indivíduo que, no fim das contas, não deveria nem ser uma medida. Mas como eu analiso o crédito, como o Estado está olhando para aquela política, como o Estado está olhando para aquele processo, eu vou ter que justificar a partir da forma do processo que eu estou mapeando, como ele está tramitando dentro da administração ou da empresa para poder fazer o meu julgamento e tomar minhas decisões. E a lei inova também, porque o cidadão
que foi objeto de alguma decisão automatizada, ele tem direito a solicitar, seja para a empresa, seja para o governo, quais foram os critérios aplicados para se chegar naquele resultado. Ele tem direito e a empresa ou o governo é obrigado a fornecer a ele. Então, se eu não tive crédito num determinado banco, o banco vai ter que me mostrar quais foram os critérios aplicados, quais dados foram usados e por que aquele crédito não foi concedido. Então, isso é uma coisa que é a lei nova, que antes também não existia nada que de maneira detalhada, desse essa clareza para o cidadão. Eu lembrei agora que é uma outra área, mas que também tem relação com essa questão de dados, de pessoas. É um filme antigo de 96, chama Gattaca. Não sei se vocês já ouviram falar que a pessoa coletava o sangue e ali já determinava o que ela seria e tal, né? E a gente tem vários exemplos na cinematografia mundial falando aí de futuros distópicos, né? Que o algoritmo ou que a inteligência artificial vai decidir. A gente tem o Black Mirror agora lá da Netflix, né? A gente tem uma série de outras obras que estão antecipando o futuro. Você tem obras aí visionárias mais antigas, como 1984, né? Enfim, Admirável Mundo Novo, uma série de obras o próprio Big Brother, né? A história do Big Brother é lá do final do século XIX, né? 1984, o grande, pois é, então, tá dentro do 1984. A que ponto, como é que vocês veem fazendo um exercício, né, de futurologia? Porque a gente olha e fala assim, será que esse futuro aí distópico ele é inevitável, né? Vai chegar um momento. Primeiro a gente está resistindo, mas será que a gente vai uma lei como essa ela ajuda, mas será que a longo prazo essa privacidade, a gente vai perder essa privacidade? Aí tem 2 pontos, né? Eu acho que o primeiro, o fato de focar no processo, na transparência das razões da decisão, eu como cientista político, cientista social, eu vejo exatamente o contrário. Vai ficar mais explícito o racismo, por exemplo, na decisão, na elaboração de como o judiciário, nesse caso que o Fred contou, né, vai ficar explícito como ele está julgando o criminoso. Né? Então, de repente, fica evidente que o fato de ser uma mulher negra, né, para aquele algoritmo, ele colocou ela em um grau de periculosidade maior em relação ao branco. Era aquele critério que estava fazendo aquilo. Hoje, como eu não tenho tanta clareza do processo de tomada de decisão, fica um pouco obscuro a tomada. E aí você vem eu não consigo questionar. Essa transparência eu acho que está levando a gente para o caminho oposto. Vai fazer com que a gente questione e deixe mais claro isso e repense esse tipo de sociedade que eu quero. No caso do Admirável Mundo Novo, né? Cada um com uniforme diferente, exercendo aquela função. Quando isso fica latente, quando isso fica evidente, a discussão fica mais rica. E aí você tem a opção de não optar pelo Admirável Mundo Novo ou pela sociedade do 1984. Acho que 2 coisas aí, Luciano. Primeiro que não é um exercício de futurologia, é um exercício de presentologia. Tem muita coisa aí que já está acontecendo, algumas se sabem, outras não se sabem. O Big Brother de 1984 do George Orwell, na verdade, se a gente olhar para a China hoje, é aquilo. É um estado totalitário que monitora e controla tudo. Tem o Palácio de Cristal, que tudo é visível, você consegue ver de todos os pontos. Né? Exatamente. Tem a ver um pouco. Existe uma outra grande discussão, e aí eu acho que o Daniel, como cientista político, também depois pode até complementar, que é o nosso conceito de democracia hoje, a partir dessas redes sociais, a maneira como o cidadão, o indivíduo acessa o mundo. Hoje a gente acessa o mundo por meio de mídias digitais, de ferramentas e soluções. Mas a gente vive na bolha hoje em dia. A gente vive na nossa bolha. Quem discorda da gente, né, a pessoa elimina. Quer dizer, o fato de conviver com o diferente hoje, ter opiniões diversas, hoje virou um motivo para você excluir, né? Antigamente, isso era o contrário, né? Você tinha que ouvir, e o fato de conviver com ideias diferentes é extremamente saudável e extremamente democrático. Mas ainda enquanto essa exclusão ela é deliberada do indivíduo, ok. Aí a gente trabalha aí no aspecto de uma educação política, de você entender as diferenças e trabalhar com paradigmas de diálogo. O problema é você pegar um caso, por exemplo, como o da Cambridge Analytica, que ela praticamente é uma empresa inglesa, não existe mais por conta do escândalo. Que influenciou lá as eleições americanas fortemente, né? E disse, inclusive, o Brexit. Pois é, e o Brexit, inclusive, o pessoal depois, dizem que nos dias seguintes lá, uma das coisas que os ingleses olharam no Google é o que é a União Europeia, né? Tem uma história dessa, que acho que era o segundo
pergunta mais feita no Google, né? No caso do Brasil, até saiu uma notícia agora, eles tentaram, né, vender, influenciar e tal, mas não tiveram tanto sucesso aqui, né? Eu acho, você vê o paradoxo, né? Porque a gente tem um excesso de informação, mas a gente cria a bolha e trabalha naquilo, dentro daqueles dados que eles são mais comuns e tal. Quando eu falo que o debate tende a ampliar, não olhando para o dia de hoje, porque hoje a gente está começando a estudar isso. Algumas pessoas saíram na frente, como a Cambridge, e conseguiam influenciar a ponto de nem a pessoa que está tendo acesso àquela informação se viu tão influenciada, tão manipulada no jogo. Agora, a sociedade vai crescendo, é um aprendizado coletivo. Vem um outro movimento para dizer como é que eu rasgo essas bolhas e eu efetivamente organizo a biblioteca que é a internet, para fazer com que se produza conhecimento de uma maneira qualificada. Porque tudo aconteceu muito rápido, né? Esses últimos 20 anos aí, né? Falando agora que a gente está em 2020, quer dizer, essa velocidade das informações, como a sociedade mudou, aconteceu tudo muito... A ponto de hoje a gente está discutindo o principal paradigma nosso, que é o metodológico da ciência, que é o racional, de que a gente faz escolha de maneira racional, né? Para dizer, não, a gente faz escolhas... Raramente a gente faz escolhas racionais, né? Então, hoje está prevalecendo, está começando a ganhar espaço essa tese de que esse excesso de informação faz com que a gente não pense, né? Vá pelo sentimento e faça as escolhas pelo sentimento. Só que a gente vai evoluindo, né? Isso é o Daniel Kahneman. A gente vai evoluindo e a algum momento essas instituições vão se preparando para trabalhar melhor a informação. Você acredita mesmo nessa evolução? Você acha que a gente está indo para uma sociedade melhor amanhã? Eu sou um eterno otimista. Mas eu acho que nesses conflitos, às vezes, apavora porque vem o diferente. Mas eu acho que depois a coisa vai se acomodando. Então, hoje a gente está fazendo uma discussão de inteligência artificial que tem locais que estão dizendo que decisão judicial, não vai ser preciso mais ter alguém, uma pessoa por trás daquilo, ou vai aumentar a produtividade. De 10 pareceres que um juiz faz hoje, ele faria 50. Né? Então, são coisas que eu acho que, quando bem calibradas, quando bem trabalhadas, faz com que a sociedade evolua. Repito, hoje a gente está evidenciando com a lei, com esses processos, com a capacidade que a gente já tem de analisar dados, a gente está evidenciando o preconceito, está evidenciando a tomada de decisão subjetiva que antigamente você conseguia respaldar em argumentos socialmente válidos. E quando eu faço um algoritmo desse, vejo quais são os critérios estão implícitos lá, homofobia, racismo, você consegue fazer essa discussão e tentar repensar a sociedade, inclusive. Então, por isso, nesse exercício de futurologia, eu vejo o otimismo, sim. Eu acho que a gente agora sai um pouco da lei e está indo para a questão filosófica, né? Para onde que a sociedade, aproveitando o gancho da lei, para onde que a sociedade está indo? Está indo para uma lógica inclusiva ou indo para uma lógica exclusiva? Acho que é isso que você está falando um pouco. Né? Eu acho que, mais objetivamente, a gente vai ter que repensar aquilo que a gente entende como privacidade. Aqui na Europa, nos Estados Unidos, em qualquer lugar. A gente vai ter que aprender a ser uma pessoa que o seu espaço reservado, ele é cada vez menor. E eu tenho que trabalhar com a imagem, trabalhar com a exposição, né? E eu acho que isso para o poder público é até interessante, porque a gente já vinha tentando trabalhar nisso, né? Do ponto de vista de gestão, existia por conta da década de 60, 70, existia uma coisa de que alguns dados a gente não poderia mostrar, a gente só mostra aquilo que é conveniente, e hoje já não há mais espaço para isso. Então, você pensar na prestação de contas do poder público, por exemplo, é extremamente saudável, né? Quando vai para o aspecto individual, aí tem outras questões que devem ser melhor trabalhadas, e a Lei Geral de Proteção de Dados, eu acho que vem para tentar estabelecer esses limites. Quando define o que é dado sensível, quando define o que é dado pessoal, o que pode ser compartilhado, o que pode ser tratado e utilizar de uma maneira mais ampla. Eu acho que são essas coisas que eu acho que a gente está caminhando para uma sociedade, pelo menos, com maior conhecimento sobre si. O que a gente vai fazer com isso, acho que pode ser da melhor maneira possível, mas aí Fred, o que a lei, vocês falaram dos avanços da lei e tal, quais são hoje, a lei que vai entrar daqui a 8 meses, quais são os problemas dela? O que ela não avançou? O que ela precisa avançar? O que novas legislações vão ter que trabalhar num futuro próximo? Bom, eu acho que assim, as grandes lacunas delas são claras e explícitas, por ela mesma, pela própria lei, que vão carecer de regulamentação.
Então, essa regulamentação por parte do governo? do governo, Tá. exatamente. Então tem alguns itens lá onde, por exemplo, ela excepcionaliza o governo poder usar dado pessoal sem pedir consentimento, sem nada. Segurança nacional, implementação de política pública, todos esses itens lá é dito que vai necessitar de regulamentação por parte da administração pública para que dê clareza de qual vai ser a forma com que isso vai ser feito. A ditadura militar, por exemplo, usou a questão da segurança nacional para, enfim, para cometer vários abusos, né? Por isso que é importante a transparência e a discussão. A gente não consegue descolar, a discussão da LGPD, apesar de ter esse encapamento meio técnico, ela é eminentemente política. E aí nisso eu concordo com o Daniel. Eu acho que a sociedade está avançando sim. A própria lei é resultado disso. O problema é que a lei sempre está atrás da realidade social. Primeiro a sociedade se estabelece num determinado paradigma e depois o legislador tem que correr atrás para tentar dar conta daquilo. Acho que grande mudança que hoje tem é que as mudanças são muito mais rápidas do que era antigamente. Então, os parlamentos têm um desafio muito grande, porque hoje o que a gente considera como privacidade, daqui 10 anos com certeza vai ser diferente. E acho que existe uma mudança cultural que não são só das entidades, das organizações. Vai ter uma mudança cultural da própria pessoa, do próprio cidadão. Hoje, se você instala o aplicativo no teu celular, quem aqui lê os termos de privacidade que tem? Ninguém lê nada. Ninguém Você lê quer nada. ter o acesso àquela funcionalidade o mais rápido possível, você dá o clique ali no quadradinho e foi. Né? Existe uma parcela de responsabilidade nisso, porque esses termos de responsabilidade que as empresas colocam são aqueles textos de 800 páginas com linguagem jurídica que é inacessível para o cidadão comum. Hoje a LGPD ela protege o cidadão nesse sentido. Esses termos que o cidadão vai ter que dizer que concorda e que, portanto, cede os dados dele, tem que ser muito mais claros, muito mais transparentes. A decisão de consentimento de um dado tem que ser inequívoca e transparente e clara para o cidadão, senão ela está incorrendo em ilegalidade, a empresa também. E tem a segunda questão, que hoje o cidadão ele não tem muita consciência de qual é o potencial deletério daquele dado para ele. Eu acho que nesse sentido também a sociedade vai evoluir, vai ter uma educação digital na qual as pessoas vão começar a repensar essa maneira como eles compartilham os dados na web. O cidadão está delegando a sua consciência ali para que o smartphone, enfim, que o meio digital pense por ele, né? Até eu vejo um exemplo, por exemplo, é o aplicativo de direção, o Waze, por exemplo, né? O Google Maps e tal. Agora você depende extremamente dele, você esqueceu de olhar o caminho porque você está olhando para ele ali no carro, né? E essa é uma tendência que eu acho que não tem mais volta, viu, Luciano e Daniel? É um paradigma novo. Hoje, nem os parceiros, a gente sai para uma balada, você vai pelo Tinder. Pelo Tinder te indica onde está o pessoal mais próximo, assim, que você tem mais afinidade. Então, me parece uma tendência que não vai voltar atrás, nunca mais vai ser como era antes. Então, a questão é a gente realmente estabelecer normas e diretrizes sociais que dê conta dessa nova realidade. Mas a gente pensa assim, se você for ver, né? A gente tinha necessidade de decorar os lugares, as ruas, porque eu não tinha aquela facilidade. Até por modelo de sobrevivência, né? Você viu que a planta mais colorida, possivelmente nossos ancestrais viram que a planta mais colorida era venenosa, nenhuma cor você mexia mais. Com nenhuma planta mais colorida você ia comer. Então, são coisas que eu acho que é natural. Tem algumas coisas que a gente olha como se fosse um atraso. Eu acho que a gente vai ficando velho, né? E olha para o passado como se fosse uma coisa ruim. Eu deixo de prestar atenção no trânsito para prestar atenção em outras coisas. Eu deixo de fazer aqueles trabalhos manuais, delego a uma inteligência artificial para me dedicar a uma evolução do próprio trabalho. Eu etc. sou meio crítico, né? Então, enfim, eu sou bem crítico a essa chegada dessa tecnologia e o que a gente está fazendo, né? Os acessos que a gente está oferecendo, né, para as empresas de uma maneira geral, para o Google, para o Facebook, né? A gente está oferecendo os nossos dados pessoais a troco de nada, a troco de um joguinho que não tem absolutamente nenhuma importância na nossa vida, a troco enfim, de uma funcionalidade. Outras funcionalidades, muitas vezes, elas têm grande importância para a questão da direção, igual você está falando e tal, mas eu faço o advogado do diabo aqui, né? Muitas vezes nos programas assim, de questionar mesmo essa questão, né? A gente tá falando das maravilhas de uma nova lei de proteção que realmente é importante e tal, mas é fazer mesmo as pessoas pensarem, né? Porque hoje as pessoas estão ali, tão ligadas na tecnologia, virou uma terceira mão, né? E eu acho que a nossa função também aqui, né, enquanto empresa, jornalista, é fazer as pessoas em casa pensarem até que ponto essa tecnologia
está vindo para beneficiar e até que ponto usar a crítica mesmo. Mas eu acho interessante da lei, ela vai obter seu sucesso se ela permitir com que as pessoas possam fazer essa escolha. Então, mesmo nesse mundo de exposição, se eu quiser ter reservado a minha privacidade, a lei vai ter seu sucesso se eu conseguir fazer isso. Então, por que eu ter conhecimento de por que o dado meu dado pessoal foi acessado, saber que tem determinados dados que ninguém vai poder acessar, ou se acessar vai ser unicamente para aquele fim. Então, a lei hoje ampara isso. Ou pelo menos pretende amparar, né? Que a gente só vai saber da efetividade dela depois de implantada. Mas eu concordo com você, acho que são opções. Eu posso me dedicar às artes, eu posso me dedicar à ciência. Eu posso ter uma vida exposta, ou eu não posso ter ou eu não quero. Eu quero estar fora de todas as redes sociais, ainda assim não ser alijado do mundo como um todo. Eu não quero dar meu CPF na farmácia, não quero dar o meu rosto para ser reconhecimento facial, a minha digital e tal. Nesse sentido, o que está escrito na lei, né, ele permite você ter essa reserva. Né? Mas para você não querer, né, oferecer esses dados, você tem que ter também uma consciência, né, de cidadania, uma consciência de onde você está, para onde você está indo. Né? E a gente muda o mundo e muda as pessoas também através da educação. Né? A gente tem um exemplo lá da Coreia do Sul, que todo mundo fala, né, que mudou aí uma geração. A gente tem, por exemplo, no Brasil, uma deficiência educacional muito forte. A gente vive falando isso aqui no programa. Quer dizer, você só vai ter essa consciência de que não quero oferecer meu dado, não quero meu CPF. A partir do momento que você também, né, saber melhor onde você está. E a gente consegue isso com educação. E a gente está numa sociedade que isso muitas vezes é negado. Né? O ensino público hoje é complicado. Quer dizer, as boas escolas, você paga às vezes 6, 8 mil reais para o seu filho estudar. As escolas bilíngues aqui em São Paulo são muito comuns. Né? Quer dizer, como é que é preciso todo um ajuste na sociedade, de uma maneira geral. Você tem um problema estrutural, né? Aí nesse sentido, eu estou até me sentindo advogando em demasia a favor da lei. Mas nesse sentido eu acho interessante, porque quando essa inversão do ônus da prova, né? A empresa tem que provar que não cometeu o crime em caso de vazamento, que não cometeu a irregularidade em caso de casamento, faz com que ela apresente sua lógica de trabalho, sua lógica de negócio. Acho que quando você foca nessa necessidade de mostrar o seu processo, mostrar por que você toma a decisão, o debate floresce. Não vai resolver problemas estruturais. A gente tem um problema educacional, da educação básica. Que nenhum governo resolve. Eu acho que a gente está melhor. Estou me sentindo meio naive. Acho que a gente está evoluindo, né? Prova de estar se discutindo inteligência. A proteção de dados é um primeiro passo para se discutir inteligência artificial. Né? A gente está acompanhando essa discussão com o restante do mundo. E eu acho à frente, por exemplo, dos países da América Latina nesse sentido. Então, isso é sinal de que a gente está evoluindo. Aquém daquilo que a gente pode alcançar, talvez aquém. Aí é uma discussão de políticas públicas de educação. Mas eu acho que, voltado para esse assunto, a gente está capitaneando boas mudanças que podem reverberar, inclusive, nessa defasagem. Como? O debate vai estar mais rico. A gente tá pensando em ter bases de dados bem trabalhadas, não de uma maneira agressiva, não vendendo dados, puramente comercial, em que a própria sociedade pode estar questionando do ponto de vista ético. A gente começou uma discussão aqui, né, no programa estritamente sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, e a gente discutiu já questões éticas como educação, inteligência artificial. Então, acho que isso pode se refletir na sociedade também. E acho importante pontuar também que a lei, ela tem, obviamente, seu principal interesse é proteger o dado pessoal e proteger o cidadão. Mas ela está lá também nos seus comandos, a proteção e a inovação. Porque é bom não nos esquecermos, isso foi falado logo no início do programa também. A gente vive hoje na sociedade da informação. A economia de dados, ela ultrapassou, acho que no meio deste ano, a economia do petróleo. Hoje as empresas, a movimentação econômica mundial hoje, que trabalha direto ou indiretamente com dados, é maior do que a movimentação econômica de petróleo. Porque são dois movimentos. Um movimento de
de subida, que é a economia de dados, e o petróleo que está... E é um negócio que não tem volta. É uma nova realidade econômica, uma nova realidade social. Então, compete à sociedade se adequar a essa nova realidade da melhor maneira possível. A LGPD me parece ser um primeiro passo, que vai tratar de dado pessoal sensível. Talvez um segundo. Primeiro foi o Marco Civil da elas são complementares. São complementares. São complementares. Existia uma parte do Marco Civil que regrava de dado pessoal, mas era bem restrito e a LGPD ela amplia bastante isso. Então, acho que a gente está no caminho certo, se é que há um caminho único e certo. Mas era preeminente a necessidade de uma lei que regulamentasse isso, porque é uma nova realidade. E aí, falando de futurologia, voltando à futurologia... Hoje, adoro falar de futurologia aqui no Eu também discussão. adoro. Toda Ficção vez científica essa é comigo pergunta mesmo. todo programa tem. Como é que você vê o futuro? Ficção científica é comigo mesmo. Se me permite indicar um filme e um livro. O filme Privacidade Hackeada, que ele mostra como é que foi o processo de criação da Cambridge Analytica, como é que se deu essa forma deles influenciarem hoje, sabidamente, as eleições americanas e, pretensamente, o Brexit. Isso está em alguma Está plataforma? no Netflix. Netflix. Tá. Como é que chama mesmo? Privacidade Hackeada. Tá. E tem um segundo livro também que trata bastante de futurologia, apesar de ter sido escrito por um historiador. Parece um contrassenso, mas é interessante, que é o Harari. São 21 lições para o século XXI. E aí tem alguns capítulos lá que ele trata justamente dessa economia de dados e de um novo mundo regrado exclusivamente por dados, algoritmos, decisões automatizadas e, principalmente, uma fusão daquilo que a gente chama do ser humano com a tecnologia. Hoje a gente deliberadamente, mas a partir de uma escolha, a gente fornece o dado direto ou indiretamente. Então, quando você está lá no Waze, a ferramenta está gravando em algum lugar os caminhos por onde você passou. Em pouquíssimo tempo, dados biométricos, que esses a gente fornece por meio de uma foto, por meio de um vídeo, vão ser coletados em tempo real sem que a gente saiba. Claro, a gente autorizaria, mas a gente vai ter uma fusão ali com vários sensores no corpo humano que vão estar ali capturando desde o seu batimento cardíaco, a temperatura do seu corpo, a expressão facial e assim por diante. Isso tudo vai ser dado pessoal também. Como é que isso pode ser usado? Eu, numa conversa contigo, eu posso ter uma determinada expressão demonstrando segurança daquilo que eu estou falando. Se isso for coletado e for usado de maneira maléfica, quais resultados sociais isso pode ter? Eu estava vendo esses dias o reconhecimento de emoções, né? Que os cientistas disseram que não é um bom caminho para ser traçado. Exatamente. Né? Ou então, mesmo DNA. Existem DNAs hoje que sabem-se que é propenso a desenvolver, existe uma certa probabilidade de desenvolver câncer. Quando eu for pedir um plano de saúde, vai ser precificada essa probabilidade de acordo com o meu DNA? Aí eu indico o Gattaca para você ver ela, Gattaca Experiência Genética, Sim. que é um filme lá antiguinho, 96, tem 24 anos, é isso? 24 anos, mas é um filme super bacana, que fala de ficção científica, sem grandes efeitos especiais, mas que discute mais essa questão ética mesmo do futuro que a gente está vivendo e que está entrando aí, está nas portas aí. Gente, eu gostaria de agradecer a presença de vocês. O programa de discussão de hoje termina aqui. Lembrando que você pode rever esse e outros programas da Rede Alesp no nosso canal no YouTube. É só digitar Rede Alesp. Nós esperamos vocês no próximo programa, discutindo um outro assunto de relevância para a sociedade. Obrigado pela audiência e até lá. Vale a pena. Muito bom passar.